Abrindo o nosso podcast agora, tratando o assunto saúde, pandemia, São José do Rio Preto, profissionais da saúde. Eu, Marco Casale, engenheiro, empresário, administrador de empresas, estou aqui com nossos amigos, Rafael. Vamos lá, Rafael? Eu sou Rafael Costa, profissional da área da saúde. Eu sou Ivana Gasques, profissional da saúde, auxiliar de enfermagem. Eu sou Cleber Guimarães, técnico de enfermagem há 28 anos, com muito orgulho. E aí, então, para a gente começar, Ivana, hoje a gente tem uma grande especulação aí que Rio Preto volte uma fase, né, do Covid. Qual que é a tua visão sobre essa questão e como é que está a realidade dentro do hospital hoje? Olha, a minha visão é o seguinte, que não é o momento de voltar à fase. Pelo contrário, já começou errado, né? Lá atrás, quando não tinha que ter fechado, certo? Que estávamos com 20% de leitos ocupados, foi fechado. Agora que estamos 100%, que estamos querendo transferir paciente, tendo que transferir paciente para outra cidade, aí se pensar em abrir, em mudar de fase, não é o momento, não é o momento. Sem contar que os profissionais da saúde estão desgastados fisicamente, psicologicamente, eles estão desgastados. Não adianta aumentar leitos, não adianta. Por quê? Porque o profissional está saturado. O profissional da saúde está saturado. Colocar alguma coisa aí, Cleber, sobre essa questão? Eu queria, como profissional da saúde há 28 anos, eu creio que muitos queriam estar aqui no meu lugar para falar sobre isso essa noite. O profissional da saúde hoje, ele pouco tem lugar onde dormir. Quando tem lugar de dormir, não consegue dormir devido ao estresse do doente que ele está cuidando. Ele não tem como ir ao banheiro, porque ele vai ficar com medo de contrair a doença. Ele hoje tem medo de ir para sua casa, cuidar dos seus filhos ou da sua mãe idosa, pela situação. Hoje o profissional da área da saúde, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o restante da equipe multidisciplinar é discriminado. Ninguém quer ver ninguém de branco perto. Eu estou perto do ônibus, ele acha que trabalha no hospital. Ele trabalha no hospital. Aquela pessoa que está sendo discriminada ali é a pessoa que vai cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, quando ele estiver lá no hospital. Essa pessoa hoje é vista como inimigo da população, quando na verdade ele é o anjo, né? Esse anjo que limpa, que dá banho, que faz curativo, que fica pensando à noite: meu Deus, será que eu estou saudável? Meu Deus, será que eu amanhã vou acordar bem? Será que eu estou trazendo alguma coisa para casa de doença para os meus filhos? Meus filhos não merecem. A maioria não sabe o que é levar um paciente para um necrotério, né? E quantos técnicos de enfermagem? Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes eu já não levei uma pessoa para um necrotério e fiz a última oração no lugar de um familiar que ela não podia fazer? Eu queria colocar uma questão aqui, o Cleber, até talvez a Ivana também vai responder muito bem. O que eu vejo, houve um alto índice de contaminação do profissional da saúde. Uma das questões que você já havia colocado é a tratativa da questão dos EPIs. Existe alguma regulamentação, como existe em outras profissões, as normas regulamentadoras da ABNT, onde o hospital é obrigado a fornecer obrigatoriamente para cada profissional um material de proteção específico? Sim. Existe essa regulamentação. Os hospitais, o sistema de saúde estava preparado para isso, ou vocês se confrontaram com a falta de equipamentos de proteção que elevou, pelo que a gente vê em alguns índices, 18% aqui em Rio Preto de contaminação do profissional de saúde? É um índice muito alto. Houve muito despreparo com relação à administração hospitalar nessa situação de proteção do profissional de saúde? Sim, e não só o hospital, os hospitais no geral, não só isso.
Também o mercado não estava preparado. Sim, sim. Houve falta de coisas no mercado. Houve falta de EPIs, houve falta de medicação, houve falta de muitas coisas. O mercado não está preparado e não estava preparado. Nós demoramos para se ter os EPIs adequados para nós muito tempo. Dia 13 de julho foi que eu recebi a máscara correta de se usar uma máscara no ambiente hospitalar. Entendeu? 4 meses depois do início das primeiras contaminações em Rio Preto. Porque essas máscaras ficava só lá no Covid, entendeu? Na ala do Covid, essas máscaras. Então, eles tinham que reservar essas máscaras para o Covid, por quê? Porque o mercado não tinha essas máscaras para vender para os hospitais, entendeu? Então, a gente ficou muito tempo para receber, porque o ambiente hospitalar, dentro do hospital, não tem só a contaminação só na área de Covid, não. Eu testei positivo, eu nunca entrei na área de Covid. Eu testei positivo dia 1º de junho. Gente, quando a gente recebe o resultado positivo, é a mesma coisa de receber uma sentença de morte. Você entendeu? Então, todo dia, a gente pensa, será que é hoje? Será que essa falta de ar que está me dando agora vai ser o motivo para mim ser entubada? Então, o que a gente ouviu lá atrás, né, com relação às formas de isolamento vertical, horizontal, que seria justamente protelar esse pico que nós estamos passando agora de contaminação, para que tivesse administração, tivesse tempo para receber ou se preparar com essa falta. A gente viu detalhes com relação à falta de álcool gel, todo mundo começou a produzir, máscaras, todo mundo começou a produzir. Mas os profissionais de saúde eram, em quantidade, os mesmos que nós tínhamos o ano passado, em março, e que nós temos agora, não é isso? Mais ou menos não é isso? Esses materiais, perante as normas regulamentadoras, eles já não teriam, o hospital ou o ambiente de trabalho já não teria que ter esse preparo, ter em estoque. É isso que a gente, como leigo, não entende, né? Essa situação da saúde, porque vocês foram muito prejudicados por falta de preparo do ambiente de trabalho também, não é isso? Pode até ser que o maior erro que aconteceu para ter esse número alto de contaminados da área da saúde foi essa questão, né? Do poder público não estar preparado e nem do gestor, né? Sim. E, na verdade, pelo que eu acompanho, durante algum tempo, a gestão fornecia o EPI para pessoas para o técnico e para o auxiliar que estavam dentro da ala COVID. Só que eu tenho relatos de pessoas que trabalham na limpeza ou na Copa, que a pessoa da limpeza ela entrava na ala do paciente COVID para fazer a limpeza e não recebia sem o equipamento. Sem o equipamento. Aproveitando esse gancho, não vou colocar datas, se tivesse os equipamentos de proteção individuais sendo entregue aos funcionários da área da saúde corretamente, nenhum hospital se recusaria a deixar fazer uma fiscalização dentro do hospital. E não foi isso que aconteceu. Porque o próprio sindicato tentou fazer fiscalizações durante esse mês nos hospitais para ver se estava havendo a entrega desses EPIs. Né? O que aconteceu? Eles foram impedidos. Na maioria dos casos, impedidos de entrar para fazer a houve vistoria. até necessidade de um recurso jurídico, uma liminar, para que ocorresse essa entrega de produtos, né? Ou que pelo menos cumprisse as exigências de leis, as exigências técnicas de proteção do profissional de saúde. Houve essa necessidade. Houve a necessidade, com base no que a gente recebe do sindicato, entrar com liminar na justiça para que fosse de fato entregue os EPIs para todos os profissionais, desde a limpeza, copeira, lavanderia, os técnicos. Então, houve essa necessidade, né? Que é um absurdo, mas houve. A lavanderia, ela não está lá dentro da ala COVID, né? Mas é ela que lava toda a roupa que sai da ala COVID, certo? Os profissionais da saúde da lavanderia foram quase todos contaminados.
Por quê? Porque eles não tinham o EPI adequado. E recebiam material. Recebiam material contaminado. E a gente vê uma situação, então, nesse momento, né, que nós estamos passando em Rio Preto, a necessidade absoluta de que se passasse para a fase vermelha, para que se parasse esse grau de contaminação, que confronta, inclusive, com a minha área de atuação, que é a área de comércio, a área de indústria. Quer dizer, todo mundo pedindo para que se venha para a fase amarela e a necessidade do profissional de saúde é que se leve para a fase vermelha. Houve um erro cronológico aí, que eu entendo, uma brecha de uns 4 meses, que nós não deveríamos ter seguido essa paralisação ou esse impedimento de trabalho que foi seguido pelo governo do Estado, mas nós passamos aí mês de março, abril, maio, junho, com baixa ocupação, índice de ocupação dos leitos de UTI. Quer dizer, o momento que nós poderíamos permanecer trabalhando, né? Claro que ia se antecipar esse pico de contaminação, mas se tornou sofrível para o empreendedor do comércio, do serviço, né? Num momento desnecessário, e agora onde praticamente a gente vê uma quebradeira geral do comércio, né? Bares, restaurantes, área de eventos, é justamente o momento que precisa para o profissional de saúde, para o sistema de saúde, ir para uma fase vermelha. Sim. É um conflito todo, mas entende-se como um erro lá atrás a antecipação desse bloqueio, né, Sim, eles falaram que teve essa antecipação de fechamento para se preparar, certo? Na época, a gente via abrindo alas, leitos, um monte de leitos, eu ficava assim, gente, nós estamos sendo preparados para uma guerra. Quantos internados tem? 10. Quantos internados na UTI tem? 2, que vêm de fora. Eu falava, gente, nós estamos preparados para uma guerra. Por que tantos leitos? Para que tanto isso? E hoje nós estamos com a margem de porcentagem nos hospitais alto. Tem hospitais que está 100%, tem hospitais que está 98%, 97%, certo, da ala de UTI. Nós estamos transferindo para outra cidade, certo? E agora pensar em abrir, não adianta aumentar leito. O profissional da saúde está doente, não é só com Covid. Ele está psicologicamente doente e abalado. Ele tem medo. O profissional de saúde, tem profissional de saúde que está desde março sem ver filhos. Por quê? Porque tem medo, sem ver o pai e a mãe. Certo? Eu não fui mais na casa dos meus sobrinhos. Eu não fui mais na casa dos meus netos. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de contaminá-los. E acha que eu não tenho saudade deles? Eu tenho. Acha que isso não dói? Dói. E não é eu, é todo o profissional da saúde que está vivendo isso. Eles chegam e falam, olha, eu estou com saudade da minha filhinha. Eu não vejo minha filhinha, sabe, há muito tempo. Eu vou citar um caso aqui, eu tive meu pai internado a semana passada, num hospital da cidade aqui, passado por uma cirurgia. É realmente muito difícil esse momento, a gente entende, inclusive administrativamente. É uma situação que tem que se ponderar, tem que se ter equilíbrio. Mas houve algumas situações, né, então que o isolamento não seria necessário, e eu vejo isso em torno de 3, 4 meses, né? Então, nesse momento é um conflito, como administrador, se a gente fosse pensar nessa questão, tem aquele profissional, aquele empreendedor, aquele serviço, o prestador de serviço, do comércio, que já não tem mais para onde correr, que já perdeu o patrimônio, já comprometeu a situação, que na teoria está quebrando, né? Mas é o momento de se olhar para a saúde. Então, houve um erro lá atrás, né? Com certeza. Que se entende administrativamente incorreto, teria que se ter coragem para suportar aquele momento e permanecer aberto até que o pico se estabelecesse, que aí poderia não ser agora, mas ter sido mês passado. Só que são duas situações, né? A econômica do empreendedor, do lojista, do prestador de serviço,
mas a questão da saúde do profissional que trabalha. Então eu vi naquela internação do meu pai na semana passada o desespero do profissional de saúde, justamente nessa situação, já consumido pelo estresse, o distanciamento familiar. Então eu como empreendedor, principalmente o medo. Como de uma área de comércio, de uma área de produção, entendo que não adianta sacrificar esse momento profissional de saúde, para corrigir um erro que houve lá atrás. Porque o profissional da saúde, ele não tem que se preocupar só em estar com o EPI certo. Ele tem que se preocupar também na hora de tirar o EPI. Porque ele pode se contaminar não só lá na hora de cuidar daquele paciente contaminado. Na hora dele retirar o EPI dele, se ele não tiver concentrado, se ele não, ele pode, além de se contaminar, levar a contaminação para dentro da casa dele. Tem todo um aparato, tem todo um treinamento que tem que ser feito para isso. E não houve esse treinamento. E pegando esse gancho aqui da Ivana, essa questão do treinamento, qual que foi o erro, assim, que, na minha visão, o poder público, a gestão, qual que foi a preocupação? Vamos abrir leito, vamos construir leito, vamos capitalizar leito, vamos abrir leito, só se falou em leito e respirador. Quem lida ali com o paciente, o profissional da saúde, ficou esquecido, ficou de lado ali, vamos focar só em abrir leito, não houve uma capacitação, própria questão pública, não houve conscientização da população, não teve nenhuma campanha falando da importância de máscara, ou de como usa máscara, como tira, porque não adianta usar máscara e tirar da forma errada, que a pessoa vai se contaminar. Então, eu acho que pode-se colocar aí, o maior erro foi essa questão de ter antecipado o fechamento, parou tudo, antecipou o fechamento, aí está um erro mais grave. Durante esse fechamento, a gente não preparou e não valorizou o profissional da saúde e o poder público só se preocupou com o leito. Então, ficou defasada a questão de treinamento do pessoal da saúde e eu acho que é aí que começa essa contaminação tão alta, né? Faltou valorizar essas pessoas que cuidam. Pensaram assim, como eu já vi várias reportagens na televisão, se pensa em construir muitas cadeias, né? Ninguém pensa em dar educação para aquela criança que está lá no comecinho, que cometeu um delito, né? Então é mais ou menos isso aí, entendeu? Você coloca leito, mais leito, você recebe, né? Você recebe mais dinheiro, né? Ou você está preocupado com aquela pessoa que vai morrer, né? E eu queria deixar muito registrado aqui o porquê, como profissional de saúde, se está tudo certo com os EPIs, se o profissional da área da saúde está recebendo EPI corretamente, por que não pode ser fiscalizado? Está tudo certo, então, lá dentro? Então, eu atuo muito numa área de engenharia, onde as normas regulamentadoras são intensas. E nós não podemos realizar seja na área industrial, seja na área habitacional, uma fiscalização muito presente, né, do Ministério do Trabalho, fiscalização onde há muitas regras a serem cumpridas. Isso, inclusive, torna moroso a realização de muitos trabalhos. Mas é evidente que tem a fiscalização, né? As empresas, inclusive, têm que, cada uma, praticamente em função do volume de trabalho, contratar um técnico de segurança do trabalho, que é o que vai fazer essa fiscalização interna, né, do fornecimento e da especificação dos produtos. É uma questão que a gente, inclusive, a máscara, né? Uma numeração que atende, quer dizer, houve um conflito, inclusive, de desinformações, mas por quê? Eu entendo que não ocorria, antes dessa pandemia, uma disponibilidade de fiscalização, ou até impedimento de fiscalização, porque as normas regulamentadoras que existem determinam para cada tipo de profissional, então se é da limpeza, se é da lavanderia, ou se é um profissional intensivista que está lá, né, dentro do ambiente, são equipamentos distintos. Eu entendo que tem que ser, né? Não sou dessa área específica, mas existe dentro de cada setor a especificidade do equipamento. Se não poderia nem fiscalizar, é sinal que alguma coisa estava anormal. Agora, né?
quando o próprio técnico de segurança do trabalho fala para o fiscalizador assim, ó, a gente não vai deixar entrar. Ah, mas não tem mais. Essa pessoa, ela também é funcionária, né? Ela também corre o mesmo risco. E por que ela tá jogando, eu falo assim, jogando que eu falo assim, por que ela tá se diferenciando do profissional de enfermagem? E o que tem de tão errado dentro dos hospitais que uma fiscalização não pode entrar? A pessoa só vai lá conferir se deu entrada na máscara N95, se estão usando, como estão usando aventais de pano ainda. Algumas empresas ainda estão usando hospital de tecido, né? Não pode ser, tem que ser exatamente o descartável, né? E tem lugares que eu sei que está usando tecido, não pode. Então, por que não abrir as portas, né? Por que não abrir as portas e se ajudarem? Ó, a gente não conseguiu dar máscara para todo mundo num determinado tempo. Então, ninguém quer mostrar esse erro. Isso é simples, é que quando ocorre esse impedimento é que existe jogo de interesse, né? Então, vamos ser bem simplista, né? Infelizmente, isso ocorre em qualquer segmento também, mas quando ocorre é por jogo de interesse. Alguém está sendo beneficiado por alguma ação desse Foi sentido. o maior prejudicado, né? A população é prejudicada, de certa forma, mas o profissional da saúde, que é quem cuida ali, quem faz tudo, foi totalmente prejudicado por falta de fiscalização. Vamos pensar assim, num laboratório de pesquisa de alto risco, se ocorresse 18%, 20% de contaminação desses cientistas, desses profissionais. É complicado, né? Então, mas eu penso assim, para a gente resumir, de repente até encerrar, o fato é o seguinte, o presente momento, nessa data que nós estamos, é imprescindível que se pensasse na proteção do profissional de saúde, né? Que não ocorresse abertura, né? Que a população, que eu como fora da área, né? Me sentiria privilegiado de poder ir no mercado no final de semana, né? Passear, bares, restaurantes, e esse pessoal, me coloco também nesse grupo de pessoas que continuam prejudicados com isso, com esse isolamento, mas que a questão de saúde nesse momento é que se pensasse bem no profissional de saúde, na proteção dele, né? Sim. Eu penso dessa forma, né? Isso é o que o momento pede. Se a gente for analisar o que está acontecendo hoje e pensar no que tem que ser pensado, que é de fato o profissional da saúde, ele tem que ter um respaldo, Rio Preto precisa voltar para a fase vermelha. Então eu deixo uma pergunta aqui, será que nesse momento o gestor municipal, a Secretaria de Saúde, vai tomar alguma atitude pensando no profissional de saúde ou vai fazer alguma ação pensando no momento eleitoral que nós estamos para chegar agora, né? Ou seja, pensar no profissional, no cidadão que trabalha na área hospitalar ou numa eleição que está chegando aí? Deixa essa pergunta aí. Eu te respondo com aquele gancho que você deu. Há jogos de interesse. Entendeu? Jogo de interesse. E quem vai sair mais lesado desse grande jogo aí é o profissional da saúde, que está doente, tem muito profissional aí que está vindo a óbito, né, devido ao Covid. Infelizmente, quem vai pagar esse preço é o lado mais fraco. Ou ficando com sequelas. Sim. Tem muito profissional com sequelas graves. Teremos que dar sequência em alguns próximos podcasts. Tem muito tema, Costa. Né? Tem muito tema. Muito obrigado por vocês estarem interessados no profissional da saúde, entendeu? Muito obrigado mesmo. E para encerrar com chave de ouro, o profissional da saúde, ele tem que ser valorizado e a gente vai buscar aí trazer esses temas, porque é uma categoria essencial, né? E que deve ser respeitada e no momento ela tá abandonada por todos os setores. Não é só por questão municipal, mas pelo próprio gestor do hospital. É uma coisa bem grave que a gente tem que tocar com carinho especial aí e tentar valorizar essa categoria. Eu quero deixar só mais uma coisinha. É o seguinte, o profissional da saúde que eu falo não é só o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, não.
são todos. A secretária que pega no papel contaminado, o profissional da limpeza, que ele vai lá, ele recolhe, ele limpa tudo. É todos os profissionais da saúde, o porteiro que atende, a recepcionista que atende, são todos profissionais da saúde que estão correndo o mesmo risco, que estão adoecendo, todos. Eu sou auxiliar de enfermagem, mas eu vejo um todo dentro de um hospital. O da hidráulica, todos, o da elétrica, eles entram dentro dos quartos. Eles têm que dar os reparos que eles fazem. Manutenção, né? Então, Pessoal da manutenção. todos, o pessoal da manutenção, todos, eles merecem a atenção. E eu agradeço muito por vocês estarem preocupados com nós, profissional da saúde. Eu também quero falar só mais uma coisinha só aos gestores dos hospitais, pelo amor de Deus, isso aqui não é um jogo, são vidas. Se alguém quer entrar dentro do seu hospital, ajude. Se tiver alguma coisa errada, vamos consertar, vamos trabalhar junto. O que não pode é esconder o que está errado enquanto se morre profissionais por falta de equipamento de proteção individual. Aproveitar então agradecer a Ivana Gasques, ao Kleber Guimarães, ao nosso querido Rafael Costa, né, por esse bate-papo muito proveitoso, e eu tenho certeza que a gente vai construir situações positivas num momento devido. E dar uma visibilidade maior para esse tema que é essencial, né? Sim. É essencial. Próximos podcasts virão, com certeza, nesse tema. Obrigado a você também que nos acompanhou nesse primeiro podcast da saúde.